e meus frutos, o fruto daquilo que eu produzo na minha vida. Glorifica a Deus. Mas vamos passar versículo por versículo para que entendamos melhor. Jesus Cristo, ele utilizou 7 vezes essa expressão, eu sou, ali no Evangelho de João, segundo João, conforme está registrado. Por exemplo, eu sou o pão da vida, ali em João capítulo 6, versículo 35. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Cristo, meus queridos, é a nossa provisão, é a provisão da tua alma, da tua vida. Ele é a suficiência para a tua vida. Não busque ocupar o teu ser com outra coisa, porque você não vai conseguir. Somente Jesus é suficiente para a tua vida, para aperfeiçoamento do teu caráter, para sustentar a tua família. Mas Jesus Cristo também disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que segue Jesus jamais andará em trevas, ele andará na presença de Jesus, que é a verdade. Mas ele também disse, ali no capítulo 10, eu sou a porta. Só existe um caminho para chegar a Deus, é Jesus. Não há outro caminho. Aí, mundo afora, muitos com seus engodos, eles apontam muitos caminhos. Inclusive, a versão do mundo é, todo caminho dá no céu. Muitos dizem isso, não sei se os irmãos já ouviram essa expressão. Todo caminho chega lá em Deus. Não, só há um único caminho. Só há uma porta, não existe várias portas. As outras portas são portas de engano, de mentira. Mas também Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Jesus Cristo apacenta as suas ovelhas, ele cuida da vida dos seus servos, ele dá o alimento material e espiritual, ele guarda de todo mal, ele guia as suas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor, mas ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11. Jesus Cristo ressurreto é o triunfo da sua igreja e nos concede vida eterna. E eu não sei se os irmãos se recordam, o que é vida eterna? A própria palavra responde ali no capítulo 17 do Evangelho de João. A vida eterna é esta: conhecer o Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo, o seu Filho. Essa é a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ali no versículo 6 do capítulo 14. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho para chegar ao Pai. E por último, é esse versículo, ou essa perícope, ou esse trecho que acabamos de ler. Eu sou a videira verdadeira. Certamente por aí afora existem muitas videiras mentirosas. Videiras que enganam e conduzem pessoas à escravidão espiritual. Como diz Paulo ali na carta aos Colossenses, muitas filosofias vãs e vãs sutilezas, eles enredam aqueles seguidores dessas tais. Ou seja, o pecado, ele não somente faz com que o ser humano ele sofra, morra, mas ele é conduzido a uma escravidão. Escravidão de tristeza, escravidão distante do Senhor. Para estes realmente não tem solução. Mas Jesus Cristo, afirmando assim, eu sou a videira verdadeira, e nessa passagem ele vai trazer essa ilustração. Ele mesmo é a videira. Ele diz, o meu pai, o agricultor, e nós, os ramos. Veja como ele se dirige ao pai, meu pai.
Isso é uma linguagem diferente na Bíblia, somente trazida por Jesus. Relata a intimidade, a comunhão entre o Pai e o Filho. Satanás, na sua audácia maligna, ele questionou Jesus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus Cristo responde pela palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viva assim, meu irmão, minha irmã. Viva de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque assim a sua alma está sustentada, será sustentada pelo Senhor. Meu Pai é o agricultor. Mas em seguida, Jesus Cristo vai se referir ao ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Se observarmos uma videira, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer uma videira. A videira, ela não vive ali para produzir madeiras nobres. A sombra da videira é muito incipiente. Ela não é uma planta, vamos dizer assim, com muitas folhas grandes, mas a videira está ali para produzir frutos. Os frutos, quando não são dados, meus irmãos, pelos ramos, esses ramos não têm utilidade alguma, eles são cortados, e como diz a palavra, jogada ao fogo. Que vale uma vida que não frutifica, uma vida infrutífera. Deus se presenteia todo dia a todos nós com a vida, o dom da vida em Cristo Jesus. O que temos feito com nossas vidas? Será que temos vivido para a glória de Deus de forma diligente, meus irmãos? Imaginemos essa igreja que vai completar 95 anos, que só a misericórdia de Deus para nos sustentar. Esse bairro certamente precisa conhecer o nome de Jesus. Será que estamos cumprindo nossa missão de proclamar a verdade do Evangelho e dizer ao mundo que Jesus Cristo é a videira verdadeira? E note que nesse versículo 2, há outra palavra preciosa. Se o ramo produz muito fruto, ele sofre a poda, a limpeza, para que venha a produzir mais fruto ainda. Que coisa maravilhosa! Deus não chamou você nem a mim para viver uma vida estagnada. Absolutamente. Deus nos chamou para viver uma vida frutífera, para o louvor da sua glória. E quanto mais os ramos são podados, mais eles produzem. Veja que ilustração maravilhosa para nossas vidas. E nós devemos crer nesta palavra, devemos estar prontos para produzir fruto. Mas o versículo 3 também nos diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E aqui ele já utiliza a palavra que é a poda para a tua vida e para a minha vida. Deus vai nos limpando, vai nos restaurando, vai nos santificando por meio da sua palavra. Fomos chamados para sermos santos. E esse processo é um processo gradativo, progressivo. E Deus utiliza a sua palavra. Ele utiliza a palavra para tirar de nós aquilo que não serve absolutamente para nada. Pelo contrário, muitas vezes até entristece o Espírito Santo. Mas Ele quer nos revestir, usando a linguagem de Paulo ali na carta aos Colossenses, com virtudes celestiais que realmente são preciosas para a vida da igreja, para a nossa vida individualmente. Então precisamos atentar para a palavra
e permanecer em Cristo. Mas como permanecer em Cristo, meus queridos? Como vamos permanecer em Cristo? E aí eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, ali no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, porque aqui vamos ver o que é a união com Cristo glorificado. Paulo falando daquela igreja ali de Colossos, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, veja só, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nossa mente tem que estar voltada para o céu, para as coisas celestiais. Tem pessoas que só conseguem pensar nas coisas daqui da terra, nos problemas da terra. Aliás, ali no Evangelho de Lucas, vai dizer que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho, parte da semente caiu sobre a rocha, parte da semente caiu entre os espinhos, parte da semente caiu em boa terra. Mas eu queria só fazer uma ressalva, um destaque na semente que cai entre os espinhos. Significa dizer que os deleites, cuidados e riquezas da vida sufocaram a palavra. E a palavra não frutifica. A palavra que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, ela frutifica de 1 para 30 para 100, porque aquele coração recebe de bom grado a palavra. Ele guarda em segurança a palavra, a ideia é essa ali, e guarda com firmeza a palavra no seu coração. Essa é a diferença de permanecer em Cristo, meus queridos. Essa é a diferença de pensar nas coisas celestiais. Mas essa passagem ali de Colossenses capítulo 3 diz: fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizer aqui uma relação, viu? Prostituição, impureza, paixão lascívia ou lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, quer dizer, deixe de lado essas coisas. Igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Devemos nos afastar dessas coisas idólatras, más falas, más pensamentos e outras coisas mais. E Paulo também vai dizer aqui de que devemos nos revestir, o que deve estar na nossa mente. Capítulo 3, versículo 12, carta aos Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, veja só, viu, queridos? Vejam só. De ternos afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Não, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o arbítrio ou árbitro em vossos corações. Se queremos permanecer em Deus, em Cristo Jesus, temos que despir de nossas mentes essas questões nefastas e nos revestir, colocar em nossas mentes. E a palavra é o meio que Deus quer e preparou para a nossa vida, para isto. Que o perdão, que o amor, que a misericórdia esteja em nossos corações. Aliás, existem pessoas que entram em conflito quando se fala em perdão. Eu queria só fazer uma parte aqui aos irmãos. Quando a pessoa libera perdão, meus irmãos, o beneficiário é a própria pessoa que tira aquela carga de si. Às vezes aquela amargura, aquele ressentimento, não somente causa dano à mente, mas também ao físico. Quando a palavra nos diz: perdoe, assim como Cristo perdoou. Isso não é só um conselho, isso é uma exortação para que o cristão siga essa palavra, viu? Agora você pode acolher essa palavra ou dizer assim: eu não preciso dessa palavra. Aí vai estar pecando. E a palavra de Deus é clara, né? E por desprezar o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E ali tem aquela série, né? Dentre elas, desobediência aos pais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quando o ser humano despreza a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, ele não permanece em Deus, ele se afasta de Deus. E Deus deixa ele seguir o caminho que bem entende. E certamente vai acontecer o que aconteceu lá no tempo de Juízes. O último versículo diz: cada um fazia conforme o seu entendimento. Imagine um povo, cada um fazendo conforme o seu entendimento. Não havia unidade naquele povo. Deus não quer isso para essa igreja, meu irmão. Deus quer que nós vivamos em unidade, em sua palavra, em seu amor. Que vida temos levado, meu irmão? É uma vida frutífera, segundo a sua vontade? Ou é a tua vontade que está prevalecendo na tua vida? Observe. Jesus foi visitar a casa de Marta e de Maria. Imagine um culto naquela casa. Marta estava aos pés de Jesus. Maria estava preocupada com os afazeres. Os afazeres são importantes, claro. Tem que fazer a faxina da casa. Se não, como é que será, né? Mas no reino de Deus tem uma ordem. Aquele momento era tempo de adoração. Muitas vezes as pessoas não entendem a ordem do céu, porque não meditam na palavra. Quer que prevaleça a sua vontade, não a vontade de Deus. Como é que vai orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a pessoa só quer fazer a sua vontade, que fruto você está dando, meu irmão? Que fruto você está dando? A palavra do Senhor, ela é reta. A palavra do Senhor, ela é reta. Ela é pura, ela é verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto em si mesmo. Nós não podemos produzir fruto por nós mesmos.
Existem pessoas que pensam assim, sabe? Elas pensam que podem fazer e desfazer. Aliás, estamos no tempo assim. Muitos acham que podem construir, podem destruir. Ele é o centro das atenções. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: sem Jesus você não pode fazer nada. Ah, pastor, eu faço, mas para a glória de Deus não, viu? Para a glória de Deus tem que estar ligado na videira. Fora da videira, você e eu, qualquer um que arvorar, viver assim, está perdido. Eu espero que essa palavra, que não é minha, tá? Eu estou lendo a Bíblia, como os irmãos estão vendo, esteja em seu coração, viu? Aproveite e se aproprie da verdade. Cuidado com os enganos e engodos, porque eles, além de levar para o pecado, como eu falei, eles enredam, levam cativo. Feito foi o rei Manassés. O rei Manassés, ele sacrificou os seus 2 filhos ao deus chamado Moloque. Eles foram sacrificados ali, mortos no fogo. O rei Manassés, ele levou o seu povo à idolatria e viveu uma vida de idolatria. Veio o povo assírio e levou aquele rei cativo. Os frutos de Manassés não eram aprovados pelo Senhor. Mas Manassés, ali no cárcere, se lembrou do Senhor. Chorou e houve reconciliação com o Senhor. O Senhor restituiu o reinado de Manassés. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, ainda tem essa bênção. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. É bom que compreendamos, Deus faz conforme o seu caráter e sua palavra. Ele faz e nos concede provisão e sustento e revigor e purifica a nossa alma. Nisto, versículo 8, capítulo 15. É glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer ser discípulo de Jesus? Siga Jesus, permaneça em Jesus, dê fruto para a glória de Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Que coisa linda, que conselho maravilhoso, que exortação arrebatadora. Meus queridos, permaneçamos no amor de Jesus. A Bíblia fala de 2 caminhos. Tem um caminho largo, caminho da perdição, e o estreito. O estreito, temos que contrariar, inclusive, nossa vontade, viu? Mas é um caminho de bênção. Porque no estreito, Jesus está ali. E o melhor lugar para viver uma vida frutífera é no centro da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, você ou quem quer que seja, espero que não, viverá uma vida infrutífera.
porque os frutos não são para a glória de Deus, porque não está ligado à videira verdadeira. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Fomos chamados para isso, queridos, para permanecer nesse amor. O amor com o qual Ele nos ama, o amor com o qual Ele enviou Jesus Cristo para morrer ali, morte de cruz, uma morte dolorosa, uma morte substitutiva por conta do seu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade. Mas Jesus Cristo triunfou sobre a morte que nos traz vida. Eu me alegro muito, porque no final desse trecho ele também diz que escreveu estas coisas para que o gozo de Jesus esteja naqueles, e nós também, meus queridos. E o vosso gozo seja completo. O Senhor faz as coisas completas, perfeitas. Eu não sei se você está triste, relutante, eu não sei como é que está teu coração, mas eu sei que quando estamos ligados na videira verdadeira, nós vivemos uma vida frutífera para a glória de Deus. E Deus, Ele nos purifica por meio da sua palavra e nos possibilita produzir ainda mais. Mas o versículo 16 deste mesmo capítulo tem uma mensagem também para você. Porque diz ali que nós fomos escolhidos e designados. Veja o que a palavra diz. Não fostes vós, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos por Deus, veja que honra. Mas tem uma designação, ou seja, tem uma missão para você. Para aqueles que estão ligados na videira verdadeira. Que é dar muitos frutos. Não segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Narra ali o capítulo 6 e 7 do livro de Atos. E Estevão estava ali diante do Sinédrio. E Estevão dá um testemunho longo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que vida frutífera. Mas aqueles homens o executaram apedrejado. Mas eu creio, meus queridos, que os frutos produzidos por Estevão foram recebidos no céu. Ele morreu orando pelos seus executores. Que vida especial a vida daquele homem que viveu para a glória de Deus. Eu não sei qual é o limite da tua fé. Eu não sei, meu jovem, você que está aqui, meus irmãos, como é que você pensa em viver uma vida frutífera? Não pense em viver uma vida para a glória própria. Vivemos no tempo da idolatria do eu. Mas Jesus não quer que você viva assim. Ele quer que nós vivamos uma vida para a glória do Pai, ligado e permanentemente ligado à sua pessoa. Aí sim, vamos ser vasos de honra e não de desonra, que é o meu desejo para você.